Nesse vídeo nós teremos a resenha completa do modelo de smartwatch DW35. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniak e nesse vídeo eu vou mostrar tudo para vocês do modelo de smartwatch DW35. O smartwatch que veio nessa caixona aqui, super bonita, é um smartwatch que apesar de não ser da linha FK, tem o mesmo estilo de menu, aquele menu diferenciado que inclusive eu acho muito bonito e também traz funções ali muito parecidas com os smartwatches da linha FK. Mas e aí, será que ele é tão bom quanto? Para quem gostar desse modelo de smartwatch, o link do vendedor vai ficar aqui na descrição do vídeo e particularmente eu indico muito esse vendedor. Eu vou até dividir a tela aqui agora com vocês para vocês verem o meu rastreamento. Então é realmente um vendedor muito confiável, que posta muito rápido e que chega muito rápido também. O final do rastreamento é o código HK, aquele frete postado via Hong Kong. Ah, o único detalhe, eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar, mas tem que só tomar cuidado porque agora início de fevereiro tem o Ano Novo Chinês, então para tudo por lá. Se você de repente fizer uma compra nesse período de Ano Novo, o pessoal só vai ver e só vai postar no final, lá no finalzinho de fevereiro, quando acabar as festividades do Ano Novo Chinês. Eu passei um tempo ali testando alguns dias com o smartwatch para poder trazer a resenha para vocês e como de costume eu vou inverter a câmera, vou levar vocês lá para minha bancadinha para eu poder mostrar tudo desse smartwatch para vocês. Lembrando que aqui no canal eu já postei o vídeo do unboxing do DW35, então se você quiser conferir, o link do vídeo vai ficar aqui nos cards. Essa então é a caixa que vem o smartwatch, é uma caixa bem grande, bem bonita, daquele papelão mais reforçado. A parte de trás aqui tem algumas informações, a etiquetinha aqui contendo a cor do smartwatch que eu escolhi comprar. E quando a gente abre, nós temos aqui o manual de instruções, ele está em chinês e em inglês. Tem aqui o QR Code para fazer o download do aplicativo. O aplicativo que ele conecta é o RD Fit. Achei bacaninha esse sisteminha aqui de manual, achei bonitinho. Aí no caso vem o smartwatch encaixado aqui, a pulseira e o carregador tá aqui porque eu estava utilizando ele. O carregador é um sisteminha de carregamento magnético. Um ponto positivo que eu gostei é que o cabo é bem comprido, olha só. Então ele alcança aí uma distância, às vezes a tomada não tá ali tão perto. Legal isso. Esse é o smartwatch por fora. Nós contamos com uma caixa de alumínio, um acabamento bem ok, não é aquele acabamento excelente, impecável, mas é um bom acabamento. A pulseira é uma pulseira de borracha, que a gente já está acostumado. Também o acabamento dela não é dos melhores, tem um pouquinho de rebarba de borracha. Até aqui, por exemplo, dá para ver, olha só, aqui também. Quando eu encaixei aqui também ficou umas sobras, umas rebarbinhas de borracha. Não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas olha só. São detalhes mínimos, mas que quando eu vou fazer resenha eu observo tudo. Em compensação, a tela veio bem encaixada, a parte de trás também. Não temos presença de cola aparente em nenhum cantinho. Nesse quesito, então, ele é razoável, não tem nada fora do comum. Como eu disse, não é aquele acabamento impecável, é um acabamento ok mesmo. Como eu mostrei para vocês, a forma de carregamento dele é por indução. O tempo de demora aí para ele estar carregando varia entre umas 2h30, mais ou menos. Também é uma quantidade de tempo para carregar bem razoável. Porém, aqui eu já vou destacar uma coisa que eu não gostei nesse smartwatch. Eu vou colocar ele para carregar e vou mostrar aqui no vídeo. Quando eu arrasto aqui esse atalho, ele tem tanto o símbolozinho da bateria aqui. No meu caso, ele está completamente carregado, porque estava carregando para eu gravar o vídeo. E esse símbolozinho aqui, mais para frente eu vou explicar melhor quando eu estiver falando sobre os atalhos, é uma função de economizar bateria, para que, né, ele configure automaticamente algumas coisas ali para a bateria durar um pouquinho mais. Se eu ativar aqui, a tela já ficou até um pouquinho mais escura e se eu clicar de novo ele desativa. Mas o que eu quero destacar é realmente que conforme ele vai descarregando a bateria, esse branquinho aqui do símbolo, ele vai diminuindo. Aí quando você coloca ele para carregar, ele não aparece nada na tela, sabe? Não aparece nenhum sinal de que o smartwatch está carregando. Eu vou colocar aqui na tomada, tem uma tomada aqui perto, a luz aqui tá piscando, significa que
que ele tá carregando, só que aqui na tela não aparece absolutamente nada. Inclusive, quando você arrasta, o símbolo aqui da bateria não fica nem piscando. Então, para você saber se já tá completa ali a carga, o ciclo da bateria, você tem que ficar toda hora vindo aqui, abaixando, arrastando e observando se já está completo esse símbolozinho aqui da bateria. Então, eu não achei muito prático esse sistema. A duração da bateria dele não é uma duração excepcional também, é uma duração que segue aí o padrão dos smartwatches de entrada que a gente já conhece. Dá para comparar a duração da bateria dele com o X7, com o X8, com o T500, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, no dia que eu comecei os testes, que eu emparelhei ele com o meu celular, eu faço teste de tudo quanto é jeito aqui, eu fico acessando os sensores, eu mexo bastante nele e a bateria não durou um dia. Eu tive que carregar ele ali próximo do meio-dia e à noite já tava pedindo carga novamente. Isso porque eu fiz um uso além do habitual. Se for um uso habitual, ele vai durar um dia, que foi aqui no caso o que deu pra mim. Então, depois que eu fiz os testes e fiquei usando ele só para receber as notificações, a bateria começou a durar um dia completo. Apesar de o acabamento da pulseira não ser tão bom, em relação a conforto, ele é bem tranquilo. Ele tem uma tela até grande, né? Uma tela de 44 milímetros, mas a questão da ergonomia aqui, dessa parte de trás, onde tem os sensores, encaixou bem, não ficou machucando aqui no ossinho, nem nada. Então, para usar no dia a dia, dá tranquilo aí para ficar o dia todo com ele, que não vai te incomodar. Contamos, então, no DW35 com uma tela de 44 milímetros. Nos anúncios, eles sempre informam tela infinita, mas como a gente pode perceber, esses últimos modelos, eles estão vindo, sim, com uma bordinha aqui em volta. Não sei, pessoal, a minha teoria é que se eu tirar essa tela daqui de cima, vai ter, sim, embaixo um display, aqui uma tela com uma borda. Sabe como se fosse um X7, por exemplo? Só que daí eles vêm e colocam a telinha de acrílico aqui por cima, com essa borda preta pintada, arredondada, para dar uma impressão de tela infinita. Eu tenho essa sensação, sabe? Que quando a gente vira aqui o smartwatch, é nítido e dá para perceber que esse arredondadinho que tem aqui no relógio é pintado na tela, sabe? Então, por isso que eu tenho essa teoria. Não sei, né? Eu não tô lá na produção para saber. Mas eu acho que é isso que acontece. Porque se ele realmente fosse tela infinita, não teria essa borda aqui embaixo. Não é algo que vai te atrapalhar no seu uso. Não é um smartwatch com uma tela feia. É uma tela que fica razoável ali, até bonita. E aqui no caso eu estou com uma foto que eu personalizei pelo aplicativo, porque ele tem suporte para colocar fotos como protetor de tela. Eu vou comentar mais detalhadamente isso um pouco mais para frente, mas eu vou colocar uma watch face, vou mudar aqui para vocês terem uma ideia de resolução de imagem. Eu vou colocar essa daqui que é bem colorida para vocês observarem sobre a resolução. Eu também não achei uma resolução incrível, sensacional, mas pelo custo-benefício, pelo valor do smartwatch, eu acho que ele está entregando aquilo que ele se propôs, inclusive levando em consideração o valor do smartwatch. O brilho é um brilho bem ok, é um brilho bem bacana até. Você consegue personalizar ali a intensidade do brilho. Então, vindo aqui no ecrã, na opção ecrã, lá nas configurações você consegue aumentar e diminuir o brilho, que é um ponto positivo. Aqui, por exemplo, ele está no nível 3 e ele tá com um brilho ainda bem bacana. Em relação aqui à lateral do smartwatch, nessa lateral a gente tem o botão coroa, que serve tanto para acionar a tela quanto para bloquear. Temos o microfone, já que ele faz e recebe chamadas. E aqui esse botão compridinho é fake, é apenas o contorno aqui na lateral da caixa do smartwatch. O que, na minha opinião, é um ponto negativo também. Eu não sei por que o pessoal insiste em fazer isso. Até eu tive um comentário que eu achei engraçado aqui no canal, de um inscrito que falou que parece que dá mais impressão ainda de que é um smartwatch Xing Ling. E realmente, né? Não tem por que ter esse contorno aqui em volta, mas tudo bem, é mais uma observação aqui nessa resenha. E na outra lateral a gente tem a presença do alto-falante. Só voltando aqui na coroa, a função dele é só bloquear e desbloquear a tela mesmo. Ele não tem nenhuma função giratória e quando o smartwatch está bloqueado, também não adianta clicar na tela porque não vai acender. É só por meio do botão coroa mesmo. Para acessar o menu, a gente tem que arrastar aqui para o ladinho. Outra pergunta que não quer calar: o smartwatch é à prova d'água ou não? Novamente, pessoal, smartwatch de entrada, esses com custo ali mais acessível, apenas resistente. Por mais que os anúncios digam lá
lá que é certificado IP67, IP68, eles não vão garantir que o smartwatch sobreviva a um mergulho. Até porque nesses casos aqui onde a gente tem os acessos de microfone e alto-falante, pode muito facilmente entrar água. Pelo vídeo não vai dar para perceber porque é uma abertura aqui muito pequena, mas aqui ao vivo eu consigo ver que essa abertura não é vedada. Então, com certeza ali se eu molhar, mergulhar o smartwatch, vai entrar água aqui no interior dele. Agora eu vou passar rapidamente para mostrar as opções de watch face, para a gente conseguir ter acesso, é só clicar e segurar aqui na tela principal. E eu vou mostrar aqui agora para você. São no total 19 watch faces que vem de fábrica, no caso no smartwatch. Ele tem suporte às watch faces animadas, essa daqui dos Minions, eles ficam se mexendinho aqui na tela. E como eu disse, também tem a opção de fotos. Vamos dar uma passadinha então agora pelo sistema em si do smartwatch. Eu vou começar pelos atalhos. Então, arrastando aqui de baixo para cima, a gente vai ter acesso às notificações. Arrastando de cima para baixo, nós temos aqui alguns atalhos, por exemplo, o da bateria. Aqui nessa lateralzinha, esse é o símbolo avisando que ele está conectado, ele está emparelhado com o celular. No caso, eu emparelhei ele com o meu LG K10, que é sistema Android. Aí temos essa primeira opçãozinha aqui que eu posso ativar ou desativar a função de quando eu elevar o meu pulso, acender a tela automaticamente. Inclusive, para economizar bateria, eu deixei desativado. Essa segunda opção é da campainha. Eu posso deixar tanto no silencioso para as notificações, quanto eu posso deixar ativado ou desativado aqui pelo atalho. Essa outra opção é o estilo do menu. Ele tem, então, 3 opções. Estilo inteligente é o menu colmeia. Esse é o menu colmeia. Ele é atrasadinho, tá vendo? Ó, que eu passo o dedo, um tempo depois ali ele vai. Temos a opção de 9 aplicativos por tela, que vai ser essa disposição aqui. E essa opção de 6 aplicativos é aquela igual dos FKs, aquele estilo de menu diferente, que inclusive eu acho muito bonito esse estilo de menu, gosto bastante. Próxima opçãozinha aqui temos a lanterna. Esse símbolo aqui é sinalizando de que o Bluetooth dele está ativado. Se eu desativar o Bluetooth, ele desconecta. Olha só, eu desconectei aqui e ele já apareceu um tracinho vermelho. E o próximo símbolo é aquela de economia de bateria que eu já comentei no início do vídeo. Então, se eu clicar aqui, ele já fica até mais escurinho e desativa automaticamente algumas opções com o objetivo de economizar bateria. Mas eu confesso que eu não senti muita diferença. Fiquei ali um dia com essa função ativada e se economizou muito pouco. E ainda falando sobre os atalhos, arrastar para a lateral vai abrir o menu, e se eu arrastar da outra lateral, no caso da esquerda para a direita, ele vai me trazer o atalho para fazer chamadas. Olha só, eu vou conseguir fazer uma descagem aqui, olha só. Aqui o meu, no caso, está emparelhado, ele já dá certo aqui para eu fazer uma ligação. Agora nós vamos passar função por função dos menus para vocês aprenderem e entenderem aí tudo que o smartwatch tem para oferecer. A gente começa então com o menu de mensagens, para sincronizar as mensagens do celular aqui com o smartwatch. Ele fica pensando, fica a carregar, no final ele não carrega os SMS. Tem muita gente que confunde o balãozinho de mensagens com as notificações, mas é diferente, olha só, se eu clicar aqui, agora tá até dizendo que tá indisponível, que está vazio, mas por exemplo aqui no atalho, eu já tenho as notificações, aqui eu tenho uma notificação que eu recebi. Então esse menuzinho de mensagens aqui não é a mesma coisa que de notificação. O próximo é o discador para fazer chamadas, ligações. Próximo menu é a lista telefônica. O meu, como já está sincronizado, eu estou tendo acesso aqui aos meus contatos salvos no meu celular. Próximo são os registros de chamada. Então, quando você ativa o Bluetooth de chamadas, ele também puxa o histórico das ligações do seu celular. Próximo menu é o Bluetooth. Aqui tá até aparecendo meu LG K10, porque eles estão emparelhados. Temos o pedômetro. Aqui, no caso, tem a minha meta de passos do dia, quantidade de calorias, quantidade de passos aqui no meio maior, e a quilometragem, a distância ali percorrida no dia. Agora sim, no menu tem o notificador, é aqui onde ficam salvos as notificações, caso você não queira acessar pelo atalho. Temos os batimentos cardíacos, depois no finalzinho do vídeo a gente faz um teste ali em comparação com o meu Apple Watch. Temos o monitoramento de sono, onde ele vai me trazer as informações de sono profundo e sono leve.
função clima, que no meu caso aqui tá emparelhado e tá trazendo a função certinho, ó, tem a data aqui e quantos graus, a mínima e a máxima do dia. Função esportes, ele traz para mim essas opções aqui: caminhada, corrida, montanhismo, ciclismo, basquetebol, badminton, ping-pong, futebol, papa, que eu não sei o que significa isso. O pessoal coloca português aqui no smartwatch, mas é português de Portugal. E por último, basquetebol. Se eu acessar qualquer uma dessas opções aqui, ó, vou pegar montanhismo, é essa telinha que vai aparecer para mim. Eu clico em Go, que é ir, e aqui eu vou ter essas informações. Eu vou ter o cronômetro aqui no meio, quantidade de calorias, quilometragem, quantidade de passos e velocidade. E o legal é que se eu arrastar aqui para baixo, também vai ter os meus batimentos cardíacos. Se eu der um toque na tela, eu consigo pausar a minha atividade física e também encerrar, ó. Vou clicar aqui em encerrar e também posso clicar em salvar para salvar essas informações ou simplesmente deletar. Ah, na verdade aqui, pessoal, só uma correção. O ECG é eletrocardiograma, tá? A frequência cardíaca é aqui no coraçãozinho, olha só. Aí a gente tem a pressão sanguínea. Se eu clicar aqui na tela, ele vai ativar o sensor. Temos também a oxigenação do sangue. Opção de troca de música remotamente. O smartwatch precisa estar emparelhado aqui, que você consegue pausar, diminuir e aumentar o som da sua playlist que você estiver ouvindo no seu celular. Temos calendário. Se eu clicar aqui, ele abre a visão mensal do calendário. Opção de alarme, você consegue adicionar despertador. Também temos cronômetro. Temos a opção de encontrar o celular, que ele está emparelhado. Se eu clicar aqui em iniciar, ele começa a apitar o celular. Opção de temperatura, termômetro, né? Na engrenagem temos algumas opções de personalização e configurações no smartwatch. Aqui tem os Bluetooths para você ativar e desativar, o link direto para o aplicativo, relógio, que são os mostradores, e aqui no caso sincronização de hora, é importante sempre estar ativado. Aqui temos notificação brilhante para a tela acender quando receber uma notificação, unidade, som para você personalizar aqui o tipo de alerta, se é só para tocar ou vibrar, ou só vibrar, enfim, tem algumas mais opções. Você consegue definir o tipo de toque para a chamada recebida e também o tipo de toque para o tom da notificação. Temos a opção de configurar volume, o ecrã, que tem aqui o estilo do menu. Aqui você também consegue personalizar o brilho e o tempo limite de exibição da tela, que a tela fica acesa. Ó, tem todas essas opções aqui. Eu, por exemplo, que estou gravando o vídeo, para ele não ficar apagando toda hora, eu posso vir aqui e deixar 30 segundos. Internacional, você não precisa mexer aqui em nada, tá tudo configurado. Repor seria resetar o smartwatch e sobre são as informações do relógio. Voltamos aqui para o menu, temos a opção de captura de tela, captura de foto, né, remotamente. O meu acionador não está funcionando, eu não sei se é um defeito, uma falha dessa unidade que eu recebi. Eu já tentei testar isso antes do vídeo, antes de gravar, e também não estava dando certo. Temos aqui no menu a opção de lembrete de sedentário, calculadora. Então, se você está procurando em um smartwatch que tenha calculadora, esse modelo aqui traz para você. Seguimos para idioma. No caso aqui, o meu já está com a sincronização automática ativada. Isso significa que quando eu emparelho com o meu smartphone, que está em português, ele vai automaticamente ficar em português também. Próximo menu é o QR Code para fazer o scanner do aplicativo. Então, se você não tiver lá com o manualzinho em mãos que vem na caixinha, você pode acessar por aqui também. Temos essa opçãozinha aqui de movimento, que são vários movimentos para você deixar ativado ou desativar, como por exemplo, o gesto de despertar para quando você virar o pulso, ativar aqui a tela sozinha, agitar para atender, você pode também deixar ativado ou desativado. Aí tem outras opções também, virar para silenciar, que você pode estar vindo aqui e ativando ou desativando conforme o seu uso. Temos o assistente de conversa também. Pode usar sua voz para enviar textos, obter rotas ou até mesmo encontrar uma empresa nas proximidades. E, como sempre, você pode dizer ligar para e, em seguida, um nome ou número. Ligar para Luciano. Para quem você quer ligar? Luciano. Ligando para Luciano, Coronel.
Ó, ele tá fazendo a chamada aqui e eu só fiz essa solicitação via voz, né? Para recarregar com seu cartão de crédito, digite estrela a qualquer momento. Para migrar para o plano controle e ganhar vários benefícios exclusivos, digite 0. Até deixei de propósito aí, porque é legal durante a resenha vocês terem uma noção de como que é o alto-falante, né? Para vocês terem uma noção da clareza do alto-falante. Eu não achei também o melhor alto-falante do mundo, mas dá para entender. Então aí a função do assistente aqui do microfoninho funciona super bem. Se você tiver o iPhone, ele vai acionar a Siri. Aqui nós temos o modo de poupança de energia, que também tem lá no atalho, estilo do menu. E é isso, pessoal, olha só. São essas opções que ele vai oferecer para você. Vou aproveitar que ele está sincronizado aqui com o meu celular e vou mandar algumas notificações para vocês verem aqui como que chega no smartwatch. De ligação eu não vou fazer teste porque aí no decorrer do vídeo vocês já viram como que é que aparece. Então tá aqui a notificação, não aparece o ícone, podem ver que aqui em cima tá aparecendo apenas o WhatsApp. Aqui a mensagem de teste, se eu clicar em ver, daí sim vai aparecer o ícone, o nome do contato e a mensagem. E se eu rolar aqui para lateral, eu consigo, se eu quiser, excluir a notificação. Daí ela não fica salva aqui, olha só. Eu tô com essa notificação, mas é de outra coisa, daí se eu arrastar aqui para lateral, eu também consigo eliminar, deixando essa opção aqui das notificações vazia. Então é possível excluir também. Ele vibra e tem um som, isso é configurável. Lembram que eu mostrei aqui no menuzinho que tem como alterar vindo em som? Nessa primeira opção você pode deixar só tocar, só vibrar, vibrar e tocar, vibrar e depois tocar, ou totalmente silenciado, mas é bacana porque a tela acende, então você não vai ter problema com isso. Vou falar aqui um pouquinho sobre o app, o aplicativo, é o RD Fit, esse laranjadinho aqui. É um aplicativo que eu até gostei, achei que ele tem várias opções, não é dos mais completos, mas pelo menos ali o principal, o básico, ele tem. Nessa tela principal aqui, inicial, temos aqui a contagem de passos, que vai transferindo as informações do smartwatch aqui para o aplicativo. Temos a função de monitoramento de sono, de batimentos cardíacos, de oxigenação arterial, pressão sanguínea, quilometragem aqui para esportes. Aqui no meio, no dispositivo, a gente tem algumas configurações aqui que a gente consegue fazer. Então, para ativar a sincronização do tempo, por exemplo, aqui nós temos aplicações push, que você consegue habilitar ou desabilitar as redes sociais que você quer receber as notificações. Percebam que aqui no final tem essa opçãozinha de others, que são outros. Então, se você deixar essa opção ativada, tudo quanto é notificação que chegar no seu celular, não importa se seja de um aplicativo de loja ou o que for, vai aparecer aqui no smartwatch. Se estiver te incomodando, você não quiser, você pode vir aqui desativar. Um detalhe é que eu sincronizei o DW35 no meu iPhone também, e o que aconteceu é que lá no iPhone não habilitou essa opção de aplicações push. Então, no caso, no iPhone ele já habilita direto tudo e você não tem a opção ali de escolher qual rede social você quer ou não receber a notificação. E outra informação importante também, se você quiser personalizar com fotos aqui o smartwatch, é nessa última opçãozinha aqui de notificação de tela do relógio que você vai clicar. Vindo aqui você vai conseguir fazer ali as configurações de colocar fotinha no seu smartwatch. E aqui na opção Meu são as suas informações e dados pessoais. Como eu disse, é um aplicativo bem ok, nada fora da média, mas pelo menos aqui traz as principais ali opções que a gente precisa para o smartwatch funcionar direitinho. A conexão dele eu achei bem estável, por incrível que pareça, normalmente é o contrário, mas eu achei ele mais estável quando eu usei ele no Android do que no iPhone. Não sei se é nessa unidade em exclusivo, mas eu senti que aqui no Android ele respondeu melhor. Para vocês terem uma ideia, teve uma situação que acabou a bateria, o smartwatch desligou e foi automaticamente eu ligar ele para poder carregar ali. Ele já conectou com o aplicativo, não precisou ir lá acessar o aplicativo e ativar, o que eu achei um ponto aí bem positivo, bem legal. Vou fazer rapidamente aqui com vocês um testezinho para verificar os sensores do smartwatch, se aí a questão dos batimentos cardíacos, eles são pelo menos aproximados. Lembrando que é normal aí dar uma pequena variaçãozinha. Eu sempre confiro aqui com o meu Apple Watch, que tem uma precisão bacana. Vou colocar aqui para medir e vamos ver como que vai ser aí o resultado. O Apple Watch já está me dando aqui 94 batimentos por minuto.
93. Aqui o DW35 me trouxe 90 batimentos, até tá bem aproximado, ó. Agora o Apple Watch foi para 91, tá bem aproximado mesmo. Só que o DW35, percebam que ele não fica oscilando igual o Apple Watch. Tá vendo que ele estagnou? Eu vou colocar aqui para medir de novo para ver se ele vai trazer uma informação diferente. Vamos ver. Já caiu para 74 batimentos, uma diferença aí bem grande da primeira medição e uma diferença bem grande em relação ao Apple Watch também, porque o Apple Watch está estável ali entre 90 e 95 batimentos. Ó, 96 batimentos. Bom, é o que eu sempre comento para vocês, né, pessoal? Esses sensores dos smartwatches de entrada não são os melhores sensores do mundo, não são os mais precisos, é mais ali para você ter uma noção mesmo. Bom, e se a pergunta inicial é se vale ou não a pena investir nesse smartwatch, eu achei um smartwatch bem bacana, umas funções bem legais. Gosto bastante do menu ali, do estilinho do menu dele, mas eu acabei até esquecendo de ressaltar outro pontinho negativo que eu senti no relógio, que foi quando eu coloquei fotos. Até quando eu comecei o vídeo eu tava com uma foto na tela e a qualidade, a resolução da foto ele não fica tão legal. Então, apesar de ele ter essa opção de colocar fotos, a resolução da imagem não fica ali tão legal, tão bonita. Como vocês puderam perceber, ele deixa assim a desejar em algumas questões. Me incomodou um pouco essa questão da resolução, da qualidade da foto quando eu passei para o smartwatch. Me incomodou também a questão da duração da bateria. Eu achei sim que poderia ser um pouquinho melhor essa questão aí de durar a bateria. Mas como eu sempre digo aqui no meu canal, a gente precisa ser realista. São modelos de smartwatch de entrada com um custo bem baratinho. No final das contas, a gente sabe que nem sempre ele vai entregar tudo que ele promete ou que ele vai ser o mais top do mundo. Daí realmente a gente tem que investir um pouquinho mais e ir atrás aí de marcas diferentes. Então é isso, eu fico muito feliz que você acompanhou esse vídeo até o final aqui junto comigo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais. Tchau, tchau!